Está iniciando na costura agora e não sabe para que serve tensor, pedal de retrocesso, sapata? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a máquina overlock. Oi gente, meu nome é Milena, sou modelista e produtora do curso Fórmula Aprendiz da Costura, o curso mais completo para costureiras iniciantes. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a máquina overlock industrial. Com esse vídeo, você vai ter um domínio e entendimento sobre a máquina e como ela funciona exatamente. Mesmo que você esteja iniciando agora e nunca tenha encostado numa máquina overlock antes. Então, se você quer começar a costurar, fazer as suas próprias roupas e um dia tirar todas as suas ideias do papel, preste atenção, porque esse vídeo é o primeiro passo para isso. E se você está aqui assistindo, você está no caminho certo. Inclusive, isso me lembra em 2016, quando eu estava começando a costurar. Por a over ser uma máquina muito rápida, eu tinha medo de perder todo o tecido, porque ela tem uma lâmina que corta o tecido junto. Então, se a gente não tem um domínio e entendimento na máquina, a gente acaba perdendo todo o tecido na overlock. Então, eu passava horas e horas tentando praticar, pegava retalhinhos de tecido para tentar começar a criar um domínio sobre a máquina. Eu sei que isso é uma coisa frustrante no início, mas só na prática que a gente vai começar pegando o jeito, e fiquem tranquilas que isso acontece com todo mundo. É só pegando a prática, praticando bastante, que com o tempo a gente vai pegando o jeito. Então agora eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a máquina overlock industrial. Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a máquina overlock. Antes de tudo, o que vocês vão precisar para mexer na máquina overlock vai ser uma pinça. Tá? Essa pinça aqui é uma pinça específica, consegue em casa de aviamento bem tranquilamente vocês comprarem, que ela tem essa ponta mais curvadinha. Auxilia na hora da colocação da linha na overlock. Vocês vão precisar de um pincel. Então, como a máquina overlock é uma máquina que faz o corte do tecido, ele vai soltando aquelas sujeirinhas do tecido, ó, tá? Então, para manter a máquina sempre limpinha e a gente ter uma visualização boa na hora de passar o tecido, a gente tem esse pincelzinho para limpar essa parte aqui da sapata, essa região aqui. Tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês de pertinho. E a nossa tesourinha corta-fio vai nos auxiliar na colocação da linha e na hora do corte do tecido para a gente cortar a nossa linha. Agora a gente vai deixar de lado essa parte dos instrumentos que a gente vai precisar para manipular na máquina overlock. Eu vou mostrar para vocês mais essa parte de mecanismo mesmo dela. Agora a gente vai mais para a parte mecânica mesmo da máquina, tá? A máquina overlock, ela é uma máquina de múltiplos filamentos, isso quer dizer que ela tem várias linhas, tá? A máquina overlock, ela serve para fazer acabamentos das peças, porque ela faz um acabamento tipo como se fosse um zigue-zague, mas muito mais trabalhado. Peguei um exemplo, essa daqui é uma over que eu fiz na minha máquina, ó. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado avesso, ó. Elas têm uma diferencinha quando passa. O direito é por causa que eu passo o lado direito pra cima, ó. E aí o avesso ele fica com outro desenho da linha, ó. As máquinas overlocks, elas têm modelos diferentes, tá? O que seriam modelos? Tem as de 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas. A minha, ela é de 3 linhas, que é o modelo mais antiguinho. Tem a de 4 linhas, que são 2 rolos de linha de overlock. Os rolos ficam aqui atrás, são 2 rolos de linha overlock e 2 rolos de linha reta. Na minha, no meu caso, vai 2 de over e uma de reta, porque a linha da overlock, ela é diferente. Se vocês forem ver, a linha da overlock, ela é diferente, ó. A linha, ela é muito fininha, e aí com a união de todas essas linhas, de todos esses fiozinhos, se forma a linha, ó. E ela é uma linha muito mais elástica, ó. Ela tem, ó, uma elasticidade que na reta não tem. Por isso que além de fazer acabamentos em peças, a overlock, ela, além de fazer esse acabamento aqui, serve para acabamentos de tecidos planos, tecidos sem elasticidade, mas também ela trabalha, na verdade, ela é mais específica para tecidos com elasticidade, porque em tecidos planos a gente pode fazer um outro tipo de acabamento que dá super bem, que ficou mais bonito ainda do que a overlock. Mas em malhas, as máquinas principais é a overlock e uma galoneira.
tá? A overlock por ter essa linha mais elástica que o tecido com elasticidade tem também. Então é uma máquina que tem essa função. Então, além de ter a máquina com 3 linhas, a de 4 tem a de 5. A de 5, o que que ela faz? Ela faz um ponto de reta, vamos supor que esse aqui ela faz um pontinho reto aqui, como se fosse de máquina reta, e faz um ponto com a máquina de 4 fios faz, tá? Que ela é um pouco mais fechadinha do que essa aqui minha de 3. Então a de 5 faz esse ponto de reta e overlock junto. Então tu não perde aquele tempo de vir para over, passar na over, depois ir para reta ou fechar, ou vice-versa. Então, igual a reta industrial, elas têm esse suporte que a gente vai passar as linhas, tá? Eu tenho um vídeo aqui do canal que eu ensino vocês a passar todas essas linhas, porque a overlock é uma máquina chata de passar a linha, por causa que ela é muito canalzinho pra gente passar a linha, então eu dou até dicas de como fazer pra não, por exemplo, eu vou trocar, não vou utilizar mais essa cor de linha, eu preciso trocar. Então eu dou uma dica pra vocês não precisarem estar passando por tudo novamente, tá? É uma dica bem fácil, bem tranquila de se fazer. Diferente da reta, a overlock a gente tem que abrir ela para colocar as linhas. Essa coisinha que tem aqui do lado não é da overlock, tá? É que eu chamei um técnico e minha portinha tava batendo e ele disse que isso até incomodava e tudo na hora de fazer a costura. Então ele me deu essa laminazinha, uma laminazinha de máquina mesmo, ó, pra trancar a portinha, tá? Isso aqui não vem com a overlock mesmo. Bom, a overlock ela tem que se abrir pra gente colocar o fio, tá? Então eu vou abrir essa parte aqui lateral primeiro. Esse pininho aqui a gente levanta ele, empurra, olha, foi lá pra trás. Automaticamente a minha sapata, ó, da minha máquina, ela veio pra lateral. Ó, a gente consegue abrir para visualizar melhor aqui a agulha. Aqui a gente tem essa alavanquinha aqui que a gente vai baixar e vai empurrar, que vai abrir a lateral da máquina. E a gente tem essa portinha que a gente empurra pro lado e abaixa, tá? Isso fazendo com que a máquina fique toda visível aqui pra gente e a gente consiga passar a linha bem certinho por esses canaizinhos, tá? Ó, aqui tá sujo, ó. Eu posso vir aqui com esse pincel e dar uma limpadinha, ó. Por isso que o pincelzinho é essencial para trabalhar com a over, tá? E aí, como vocês viram que a linha da over, ele é bem cheia de microfilamentos, assim, a gente precisa da pinça. Então agora, gente, vocês prestem atenção, porque se a gente passar um fiozinho errado na overlock, ela acaba o ponto não saindo direito. Então a gente tem esses tensores, tá? Igual a reta industrial, ela tem tensores. Só que diferente da reta que só tem 1, 2, no caso a minha tem 3. Se for a de 4 linhas, tem 4. Se for a de 5, tem 5 tensores, tá? A gente tem que passar as linhas bem no meio do tensor, porque se não passar direitinho, o ponto sai todo errado, não sai bonito, que nem esse daqui, tá? Então a gente tem que estar passando bem certinho. Outra coisa, a overlock é uma máquina de corte, ela faz o corte do tecido na hora da costura. Então ela corta o tecido e faz o ponto. Então, eu já perdi muitos e muitos pedaços de tecido só por causa do corte, tá? E também porque às vezes a overlock tende a ser uma máquina mais bruta, assim, uma máquina mais rápida. Isso fazendo com quem não tem prática acabe pisando muito no pedal e cortando demais o tecido. Então é tudo uma questão de prática, tá? E ela é uma máquina que ela tem lâmina em cima e lâmina embaixo. Então essas duas lâminas, elas trabalham juntas para fazer o corte do tecido e aí a agulha com as outras pecinhas fazem o ponto, tá? Uma pecinha muito importante, que a minha, ela deu problema também. Eu vou mostrar pra vocês mais uma dica antes, tá? Na máquina reta, a gente sempre gira o volante aqui. A overlock também tem volante aqui na lateral. Só que, como na reta a gente gira pro nosso sentido, a overlock a gente gira pro sentido da parede, o sentido oposto, tá? Então a gente gira pra cá.
Eu vou deixar assim porque eu quero mostrar uma pecinha pra vocês. Essa pecinha aqui, ela se chama looper, tá? O looper, ele que faz, não somente ele, mas outras pecinhas também. Ele que faz essa entrelaçamento aqui das linhas, tá? Ele é uma pecinha que ele tem que estar sempre bem afiadinha, com uma pontinha, tá? A minha, quando eu comprei a minha máquina, ela veio sem essa ponta, ela quebrou. Então eu tive que lixar ela, por causa que ela que faz esse encontro. E aí, às vezes o ponto pode falhar embaixo, e às vezes é por causa do looper, que o looper quebrou, deu algum probleminha ali no looper, tá? E uma dica, se você tá começando agora, quer aprender um pouco mais sobre a máquina, quer criar um pouco mais de domínio sobre a máquina overlock, eu desenvolvi um mini curso gratuito, onde eu disponibilizo, ensino a fazer alguns exercícios na over, na reta e os pontos que a gente pode fazer na doméstica, tá? Então, se vocês querem aprender um pouco mais e tudo, eu vou deixar o linkzinho do mini curso, que ele é gratuito, aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem e se cadastrarem para terem acesso a esse material. Ela estava toda aberta, agora a gente vai fechar ela. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu ensino a passar fiozinho por fiozinho, tá? Vou fechar toda aqui eu só empurro. Ó, ela fica até aqui, ó, cheia de multifilamentos ali, ó, com as linhas todas entrelaçadas. Aqui a gente vai puxar a nossa sapata pro lugar e vamos levantar aquele pininho e vou empurrar para baixo. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que é diferente, tá? Como ela é uma máquina que corta o tecido, ela tem essa partezinha que tem uma pranchinha aqui embaixo que escorrega o tecido. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais pertinho, tá? Ela tem essa caneletinha aqui, que como ela faz o corte do tecido, ela escorrega por aqui e escorrega pela pranchinha. Por isso que a gente tem que ter um lixinho sempre embaixo para coletar os retalhos de tecido, tá? Se a máquina não estiver fazendo o corte, tem algum problema. A minha não estava conseguindo cortar o tecido, então eu tive que chamar um técnico. Eu tinha quebrado a lâmina de baixo, tá? Então, se a sua não tá cortando, para de usar e chama um técnico, que isso às vezes a gente não tem. Tem muitas coisas mecânicas que a gente não vai conseguir resolver e é só chamando um técnico mesmo. Ela tem o botão de ligar e desligar, só que uma coisa diferente, a da reta, a gente tem uma alavanquinha que a gente mexe com a perna para levantar a sapata. Na overlock, não, a gente tem tipo um pezinho de acelerador, só que não é para acelerar, só para levantar a nossa sapata. Vou mostrar direitinho para vocês. Ó, ela tem um pezinho para levantar a sapatinha e o pezinho de acelerar. O segredo para mexer na overlock, de vez a gente colocar o pé fundo lá no acelerador, a gente ir fazendo movimentos assim com o pé, porque daí a gente tem como controlar a máquina, tá? A minha máquina veio muito rápida quando eu comprei ela, então eu tive que trocar uma pecinha que é dentro do motor, que ele fica aqui atrás, ó. Eu tive que trocar uma pecinha para que a velocidade da máquina fosse um pouco mais devagar. Então, se a sua tá muito rápida e vocês querem dar uma diminuída, também chame um técnico de confiança que faça esse tipo de trabalho, tá? Porque depois que eu troquei essa pecinha de dentro do motor, se tornou muito mais fácil eu dominar a overlock, porque a overlock já é uma máquina chata de trabalhar, por ela ser bem, às vezes, revoltada, dependendo. Ah, outra coisa. No meu modelo de máquina reta, ela tem a parte do óleo, um pininho em cima, e na minha over também. Essa partezinha aqui, ó, é onde fica o óleo, tá? Até quando a gente tá usando, esse óleo tá meio que respingando aqui dentro, daí a gente consegue ver o nível de óleo. Também nessa bolinha aqui de baixo a gente consegue ver o nível que tá o óleo, tá? A máquina over não é uma máquina que tem que estar o tempo todo colocando óleo. Eu nunca precisei colocar óleo nela, ela já veio com óleo. E aí até quando o técnico veio dar uma olhada nela, ele falou que ela já tá até com óleo demais, então a gente não precisa tá colocando óleo na overlock, tá? A overlock é só uma máquina que vocês têm que ter praticar bastante, pegar retalhinhos de tecido. Vocês estão sem fazer nada, treinem na over, porque vai valer a pena, até pra vocês quando for fazer uma peça mais incrementada, uma peça mais complicadinha, alguns cantinhos que tem que passar overlock, num gancho, numa calça que é chatinho, num bolso, vocês já têm um domínio
da máquina. Então, para vocês que querem aprender ainda mais, se aperfeiçoar ou até mesmo não sabe, nunca encostou numa máquina antes e quer aprender, se vocês querem ter uma mentora, seguir um método passo a passo, do básico ao avançado sobre máquina, tudo sobre as máquinas e também iniciando na modelagem, eu convido vocês a conhecerem o meu treinamento. Eu sou produtora do curso Fórmula Aprendiz da Costura, então eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês olharem lá todos os conteúdos que tem dentro do meu treinamento, tá? Então no vídeo de hoje vocês aprenderam a questão de toda essa questão aqui da máquina, para que a máquina overlock serve, os diferentes tipos de máquina overlock, alguma coisa sobre a parte mecânica aqui, sobre os tensores, que é essencial vocês passarem a linha bem certinho, senão o ponto fica feio. Toda essa parte mecânica da máquina, como que ela funciona, vocês aprenderam nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários. Então deixe seu like aqui no vídeo e até a próxima!